Os alunos apresentam o método de dosagem IPT-EPUSP. A dosagem de concreto seleciona e estabelece as proporções adequadas dos componentes do produto, baseando-se no ajuste de curvas de resistência e trabalhabilidade em função dos requisitos estruturais de produção de estruturas e canteiro. Utilizando os materiais usados em obra, produz-se um traço piloto de 1:5, ou seja, para cada uma parte de cimento será acrescentado 5 partes de agregado, e a proporção entre areia e brita dependerá do teor de argamassa escolhido. Desta forma, a partir do teor de argamassa inicial escolhido, serão feitas adições, calculadas pela tabela de dosagem, para encontrar experimentalmente o teor de argamassa ideal, obtendo assim um concreto trabalhável. Conhecido o teor de argamassa ideal, produz-se 2 novos traços, um mais rico, geralmente 1:3,5, e um mais pobre, 1:6,5. Desta forma, para darmos início aos experimentos, devemos anteriormente montar uma tabela referente ao traço 1:5, contendo traços unitários, proporção de areia e brita para cada teor de argamassa, adições para cada elevação no teor de argamassa. Primeiramente, antes de iniciarmos os experimentos no laboratório, precisamos desenvolver uma tabela do método IPT-EPUSP, visando auxiliar na obtenção das proporções dos materiais. Ao inserir os dados iniciais relacionados ao traço 1:5, utilizado como traço piloto, e com um teor baixo de argamassa de 40%, obtemos as proporções de concreto e cimento. Como pode ser visto aqui na tabela de Excel, temos aqui inseridos o teor da argamassa de 40%, a proporção do concreto de 5 kg e a de cimento de 1 kg. Com esses dados, a gente consegue, então, obter o valor da proporção de areia pela fórmula do teor de argamassa, visto que areia mais pedra se dá pela proporção do concreto. Ao obtermos a proporção da areia pela fórmula, a gente consegue obter, então, a proporção da pedra, pois, como já dito, a proporção de concreto nada mais é do que areia mais pedra. Tendo as duas proporções, a gente consegue partir então para a massa da água, pois temos um H de umidade fixo de 10%. Com essa umidade fixa, a gente obtém a massa de água e assim podemos partir então para a quantidade de cimento que será feito para cada litro de água utilizado. Como utilizamos 4 litros de água, colocando na fórmula, a gente obtém então um valor de 1,42 kg de cimento para cada 4 litros de água, com a massa específica estimada de cada material. Depois de realizarmos os cálculos iniciais, partimos então para essa outra tabela. Nela, calcularemos a quantidade de material utilizada para cada teor de argamassa, indo de 2 em 2 como sugerido pelo professor. Como já temos o primeiro traço unitário, a gente consegue obter tranquilamente a quantidade de material para o teor de 40%, que foi o nosso teor inicial. Para o teor de 42%, nós realizamos os cálculos mostrados anteriormente para 42%, com o valor do cimento, do teor e do concreto total que nós temos, para o traço 1:5, é claro, e depois partimos então para a quantidade de material total. Para facilitar, nós deixaremos o valor da pedra fixo e assim realizaremos uma regra de 3 básica para encontrar o valor do cimento, pois temos que 3,48 kg de pedra estão para 1 kg de cimento. Quantos quilos de cimento estarão para 18 kg de pedra? Ao realizar isso, nós obteremos o valor do cimento para todos os teores de argamassa e com o valor do cimento a gente obtém tranquilamente o valor da areia, multiplicando um com o outro. Depois de calcularmos a quantidade de material necessária para cada teor de argamassa, nós organizamos essa outra coluna para disponibilizar certinho a quantidade que necessitamos adicionar de cimento e de areia para cada teor. E agora a gente pode ir ao laboratório realizar o experimento e ver como ficará o nosso concreto com cada teor, até a gente encontrar o teor de argamassa ideal. Não, eu acho que é melhor assim.
colocar até em cima, professor? Então pode botar um pouquinho a mais aqui com até a ponta do prolongador. Deixa ele pressionado aqui assim, começa a aliviar. Na hora que ele começar a sair, Posso vazar na puxão? Com os resultados obtidos e processados, deve ser construído o chamado diagrama de dosagem, no qual corresponde ao modelo de comportamento das misturas do estudo em andamento e que facilita sobremaneira o entendimento do comportamento dessa família de concretos de mesmo abatimento, mas de propriedades muito diferentes depois endurecidos. No primeiro quadrante, encontra-se a curva de Abrams, no qual indica a resistência de um concreto numa determinada idade, que nesse caso são 28 dias, e esta é inversamente proporcional à relação água-cimento. Então, na parte superior do eixo Y, quando encosta na curva na idade indicada, ou seja, 28 dias e vai descendo com a reta, tem-se a relação água-cimento. Após esse processo, a gente desce mais um pouco e encontra o segundo quadrante. No segundo quadrante, a curva de Lise estabelece uma função de interação entre a quantidade de massa seca, ou seja, agregados e cimento, e a relação água-cimento. Nesse caso, a consistência do concreto fresco depende preponderadamente da quantidade de água por metro cúbico de concreto. Então, na parte de abatimento, que nesse caso é 70 mm, quando levo a seta para a esquerda, eu encontro o M, que seriam então os agregados areia e brita, necessários para o abatimento de 70 mm. E aí, continuando a minha reta e encostando no terceiro quadrante, no lado inferior esquerdo, encontramos a lei de Prisculink e Quirilos, onde ela indica o consumo de cimento por metro cúbico de concreto, que varia na proporção inversa da relação em massa seca de agregados por cimento. Após os experimentos realizados no laboratório para obtenção de concreto, nós conseguimos então chegar ao teor de argamassa ideal de 50%. Com essas informações, nós conseguimos então calcular a proporção adequada para cada tipo de material e para cada um dos três traços: o traço pobre de 6,5, o traço rico de 3,5 e o traço de 1 para 5. Aqui, como podemos ver, temos a tabela do traço 1 para 3,5, na qual calculamos com as mesmas fórmulas do vídeo anterior a proporção da areia, a proporção da pedra e a massa da água. Também conseguimos calcular, com base em uma determinada massa específica, a quantidade de cimento necessária para a produção de concreto, com 15 litros de água. Aqui podemos ver a mesma tabela para o traço 1 para 6,5. Também calculamos todas as proporções certinho com a mesma fórmula utilizada anteriormente, a massa da água e também calculando a quantidade de cimento para 15 litros, sendo então 4,24 kg de cimento utilizados. E por fim, como já foi calculado na segunda tabela mostrada, temos o traço 1 para 5, no qual calculamos também todas as proporções direitinho, chegando então a uma proporção de 1 para 2 para 3 de cimento, areia e pedra, além de obter a quantidade de cimento que precisamos para 15 litros de água, que seria de 5,32 kg. Por fim, a gente consegue, com base na tabela anterior, calcular a quantidade de material necessária para cada tipo de traço para o teor ideal utilizado no laboratório. A gente já tem o valor do cimento, que já foi calculado, então com base em regra de 3, a gente consegue calcular o valor da areia para cada um deles e o da pedra também. Além de conseguir calcular o valor da água estimado, por meio da fórmula que foi mostrada nos vídeos anteriores. E a gente tem também aqui a água real que foi utilizada no dia do laboratório, no dia 6 de julho. Calculamos também a massa específica para cada um dos traços, sendo com a fórmula apenas a massa do balde utilizado, que foi tarado na balança, dividido pelo volume do mesmo. A gente percebe que essa massa específica
foi diferente apenas para o traço 1:3,5, enquanto nos outros dois ela foi a mesma. Concluindo nosso trabalho, a gente percebeu que o traço unitário 1:3,5 obteve maior quantidade de cimento e pedra e foi o que teve maior resistência em MPa. Além disso, a gente consegue também comparar a água real e a água estimada, que foi calculada com base em valores obtidos pelo teor de 50%, que foi o teor ideal utilizado pela gente. A água estimada foi calculada, então, multiplicando a umidade encontrada nesse teor de 0,11 ou 11% pela soma dos materiais utilizados, como cimento, areia e pedra. Então, vale frisar novamente que o traço com melhor resistência foi de 1:3,5, que teve também a maior quantidade de cimento e pedra e a maior quantidade de água estimada, provavelmente por conta desses cálculos de cimento e pedra, com a menor quantidade de areia, e que na verdade foi o que utilizou o menor número de água, obtendo também uma menor massa específica.